Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal E ao Quadrado Plus. Eu sou a professora Alessandra Rubi e convido você que está aí a vir aprender matemática aqui conosco. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA. Venha se preparar para a vida. Esse é o módulo de matemática básica e essa é a nossa 15ª aula deste módulo. E na oportunidade trataremos sobre as operações com radicais, envolvendo aí a multiplicação e divisão. Para tanto, se faz necessário, senhores, a gente rever as propriedades de radiciação. A primeira propriedade que nós vamos rever hoje diz o seguinte, olha só, eu tenho a raiz enésima de A, aqui ó, raiz enésima de A, vezes a raiz enésima de B. Observem que o índice da raiz, eles são exatamente iguais. Então, eu posso colocar isso dentro de um único radical e multiplicar os radicandos, ok? Vamos, então, à segunda propriedade. A propriedade a propriedade 2 diz, eu tenho raiz enésima de A sobre B. Ou seja, eu tenho a raiz enésima de uma fração, de um número racional na forma de fração. Eu vou calcular a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. A terceira propriedade diz o seguinte, raiz enésima de A elevada à késima potência. N é o índice da raiz, K, né, é o expoente do radicando. Eu posso multiplicar o N e o K pelo mesmo número natural P, exatamente o que a gente fez aqui, ó. Isso aí é uma propriedade dos números dos radicais, né, do estudo de radicais. A quarta propriedade diz o seguinte, raiz enésima de A. Observe que o expoente do radicando é 1. Então, eu tenho a raiz enésima de A elevada à késima potência. Eu posso multiplicar aqui o expoente do radicando pela potência e simplesmente escrever raiz enésima de A elevada à késima potência. A quinta propriedade, eu tenho raiz enésima da raiz késima de A. Eu vou multiplicar, essa propriedade nos garante que eu posso multiplicar esses índices. Então, vai ficar raiz de N vezes K de A. E a nossa última propriedade do estudo de radicais, ela nos traz que informação? Se o índice da raiz e o expoente do radicando, eles forem iguais, exatamente como é aqui, então eu posso aqui usar a lei do cancelamento e isso vai me dar o próprio radicando, que é A. Gostaram? Então fique aí que tem muito mais, né? Então, nesse estudo das operações com radicais envolvendo a multiplicação e divisão, nós estudaremos 3 casos. O primeiro caso são os radicais, né, que têm raízes exatas. Nesse caso, basta extrair a raiz e multiplicar ou dividir os resultados. Vejamos o primeiro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 36 vezes a raiz cúbica de menos 8. Observe que raiz quadrada de 36 é exata, é 6. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, eu vou pegar e multiplicar esses resultados. Vai dando o quê? Menos 12. Segundo exemplo, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 100 dividido pela raiz cúbica de 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz cúbica de 8 é 2. Observem que os radicais, eles têm raiz exata. Então, eu vou pegar os resultados dessas raízes e dividir. 10 dividido por 2 dá 5, né? Muito legal. Então, vamos agora ao nosso segundo caso. O segundo caso, os radicais ele têm o mesmo índice. Então, nesse caso, devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Vejamos aqui o exemplo, olha só. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Observe que o índice é o mesmo. Quando ele não aparece, fica subentendido, então, que é 2, né? Então, eu posso escrever isso dentro de um único radical, raiz quadrada, e posso multiplicar os radicandos. Então, propriedade que nós vimos agora há pouco dos radicais. Então, eu posso multiplicar aqui os radicando, obtendo, então, raiz quadrada de 14. Vamos ao segundo exemplo. Lembrando que a ordem dos fatores aqui não altera o produto, ou seja, a multiplicação. O segundo exemplo, nós temos raiz cúbica de 30 dividido pela raiz cúbica de 10. Eu posso escrever essa notação de divisão dessa seguinte forma aqui. Observe que os índices das raízes, eles são exatamente iguais, então eu posso dividir os radicando. Então, 30 dividido por 10 vai dar 3. Ou seja, simplificando aí essa divisão de radicais, né, em que os índices são iguais, vai dar raiz cúbica de 3. Gostaram? Então, não sai não, que ainda temos muito mais. Olha só esse exemplo 3. Eu tenho 3 raiz de 5 vezes 4 raiz de 6.
Aqui agora a gente tem a presença desses dois coeficientes aqui, né? Então nós vamos multiplicar os coeficientes entre si, exatamente como foi harmonizado aqui, e os radicais entre si. E é possível fazer esse produto dos radicais porque também nós temos que os índices são exatamente iguais. Então nós vamos multiplicar os coeficientes, 3 vezes 4, 12. E aqui, como os índices são iguais, eu posso colocar isso dentro de um único radical, olha só, e multiplicar 6 vezes 5, 30. Ou seja, isso vai dar 12 raiz de 30. Muito bom, muito bacana, né? Agora o quarto exemplo, raiz quinta de 15 vezes a raiz quinta de 10 dividido pela raiz quinta de 5. Observe que todos os índices são iguais. Então, eu posso aqui multiplicar os radicandos e dividir, exatamente como eu coloquei aqui, olha só. Posso multiplicar 15 por 10 e dividir por 5. 15 dividido aqui por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 10. Não, 3 vezes 10 é 30. Então, isso vai dar quanto? Raiz quinta de 30. Muito legal. O nosso terceiro caso do estudo, né, com as operações de radicais, é quando esses radicais eles têm índices diferentes. O caminho mais fácil é reduzir os radicais ao mesmo índice e efetuar as operações. Vejamos esse exemplo aqui, olha só. Eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quarta de 2. Observe que o índice aqui é 2, né? Então, observe que os índices são diferentes. Da forma como está aqui, nós não temos como multiplicar esses radicais. Então, qual a estratégia matemática nós utilizamos para fazer com que reduzir esses índices, né, ao mesmo índice, né? Transformá-los ao mesmo índice, calculando o MMC, né? E aí, calculando o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 dá 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o índice, como aqui o índice é 2, para que eu possa ter o novo radical de índice 4, que é o MMC, eu vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar o índice da raiz e o expoente aqui do radicando, que é um expoente 1. Então, eu pego o expoente 1 e também multiplico por 2. Então, eu vou ter a mesma coisa aqui. Como aqui o índice já é 4, então eu vou multiplicar isso por 1. E aqui o expoente do radicando também é 1, então eu multiplico também por 1. Vejam que eu multipliquei propriedades dos radicais que nós vimos. Eu multipliquei o índice da raiz, né? O índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, de tal forma que aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Aqui eu vou ter 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1 é 1. Então, observe que agora os meus radicais, eles têm o mesmo índice. Então, eu posso multiplicar aqui os radicandos. Vai ficar a raiz quarta de 3 elevado ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá 18. Então, vai ficar a raiz quarta de 18. Nós conseguimos simplificar esse produto de radicais em que os índices eram diferentes, calculando o MMC. Vamos a esse segundo exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2. Observe novamente que os índices são diferentes. Para reduzir ao mesmo índice, calculamos o MMC entre 2 e 3, que é 6, né? O MMC. Então, para que o índice se torne 6, eu vou multiplicar aqui, ó, por 3. Só que eu vou multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando pelo mesmo número natural, que é 3. Aqui é 6, aqui é 3. Então, para que o índice seja 6, eu multiplico esse índice por 2. E o expoente do radicando, que é 1, eu também vou multiplicar pelo mesmo número 2. Então, olha como vai ficar isso aqui. Vai ficar raiz, né? Aqui, ó, raiz, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 2 elevado, 1 vezes 3, 3. E aqui também, a segunda parcela dessa divisão aqui, ó, raiz sexta de 2 elevado ao quadrado. Observe que com isso, nós reduzimos aí os índices ao mesmo índice, né? Então, eu posso agora dividir os radicandos. Dividindo os radicandos, eu vou ter divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1 aqui, ó, que nós não precisamos colocar. Então, a simplificação dessa operação de divisão com radicais vai ser raiz sexta de 2 elevado à primeira potência. Gostaram? Eu espero que tenham gostado. Fique conosco que agora nós temos uns probleminhas muito legais. Olha só, observe esse primeiro problema. Determine a área do retângulo. Observe que a área do retângulo é a base vezes a altura. E a base
deste nosso retângulo é 6 mais raiz quadrada de 7. E a altura é 4 menos raiz quadrada de 7. Efetuando aí a propriedade distributiva, nós vamos ter exatamente 24, que é 6 vezes 4, 24. 6 vezes menos raiz quadrada de 7 vai dar aqui, ó, menos 6 raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes 4 vai dar 4 raiz quadrada de 7. Aqui, ó, mais vezes menos dá menos. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar raiz quadrada de 49. Vejam que nós estamos trabalhando com as propriedades que nós vimos agora há pouco, né? Multiplicações de radicais com o mesmo índice. Então, eu posso multiplicar aqui o radicando. 7 vezes 7, 49. Calculando essa raiz quadrada de 49 é 7. O que nós obtemos? Nós obtemos aqui que esses dois termos do meio, eles são semelhantes, eu posso reduzir. E aqui eu também posso fazer essa operação. 24 menos 7 vai dar 17. Menos 6 raiz quadrada de 7 mais 4 raiz quadrada de 7 vai dar menos 2 raiz quadrada de 7. Portanto, a área desse retângulo é 17 menos 2 raiz quadrada de 7 unidades de área. Gostaram? Vamos então para o nosso segundo problema. Olha só, determine a área do trapézio da figura a seguir. Observe que o trapézio, a área dele é a base maior, que é esta medida aqui, 6 mais raiz quadrada de 18, mais a base menor, 2 mais raiz quadrada de 16, vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá substituir. A altura aqui, no caso do problema, é raiz de 2. Então, aqui eu tenho a base maior, que nós chamamos de B. Aqui eu tenho a base menor, que eu chamo de Bzinho. Aqui eu tenho a altura. Então, olha só, eu posso somar esse 6 com 2, eu tenho aqui que fatorar o 18. Fatorando o 18, decompondo ele em fatores primos, nós vamos ter 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, a forma fatorada dele vai ser 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E aí esse 3, quando colocamos dentro da raiz, ele vai sair. Então, vai estar aqui exatamente como está posto aqui, ó. 3 raiz quadrada de 2. Né? A raiz quadrada de 16 é 4. Então, vejamos aqui, eu posso somar 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3 raiz de 2. Aí aqui nós vamos fazer o processo distributivo. Vamos multiplicar 12 com raiz de 2 e 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Exatamente contemplando o seguinte, quando a gente multiplica e divide, isso vai simplificar, né? O 12 por 2 vai dar 6, 6 raiz de 2. E aqui, quando a gente multiplica, vai dar a raiz quadrada de 4, que é 2. Vai simplificar o 2 daqui com o 2 daqui, vai sobrar apenas 3. Então, a área do trapézio é 6 raiz de 2 mais 3 unidade de área. Vamos, então, ao nosso desafio final dessa aula de hoje. Olha lá. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2 dividido pela raiz quarta de 2. Observe que todos os índices são diferentes. Então, a primeira coisa aqui é calcular o MMC entre 2, 3 e 4. Calculando o MMC entre 2, 3 e 4, nós vamos obter que o MMC dele é 12. Então, o que a gente vai fazer para aparecer esse 12 aqui? Vamos multiplicar aqui, ó, o índice da raiz por 6 e o expoente do radicando também por 6. Aqui, para o índice ficar 12, eu vou multiplicar por 4 e vou multiplicar o expoente do radicando também por 4, pelo mesmo número natural. Aqui, como é 4, eu vou multiplicar por 3 para me obter um índice 12, né? Que é o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 6. E aqui, o expoente do radicando também vai ficar multiplicado por 3. Ora, isso vai dar 12, olha, 2 vezes 6, 12. Raiz 12 de 2 elevado à sexta potência, 1 vezes 6 é 6, vezes a raiz 12 de 2 elevado à quarta potência, exatamente como aparece aqui, raiz 12 de 2 elevado à terceira potência. Como os índices agora são todos iguais, então nós podemos exatamente multiplicar, né, os radicandos e dividir. E estabelecendo aqui propriedade de potência, soma, repete a base, somos expoente, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 10 menos 3 vai dar 7. Logo, né, nós vamos ter a raiz 12 de 2 elevado à sétima potência. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal Eu Quadrado Plus, o canal que convida você a aprender matemática. Tchau, tchau!